Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o 8º ano. Abram aí o livro de vocês na página 268 e o assunto de hoje vai ser a independência da América Espanhola. Primeiro, a gente temos que falar, antes de falar da independência da América Espanhola, nós temos que falar primeiro como era ou o que estava acontecendo na Europa. E aqui na América também. Por exemplo, aqui na América teve o caso da independência das 13 colônias que vai se tornar os Estados Unidos. Outra coisa também vai ser a Revolução Industrial, na qual a Inglaterra também vai apoiar muitos desses países a se tornarem independentes, com interesse de ter novos consumidores e também matéria-prima para a sua indústria. Outra coisa também que vai acontecer são as ideias iluministas, na qual esses esses colonos, queria falar a palavra colonos, esses colonos vão ter também contato com essas ideias iluministas, tá? Outra coisa também que está acontecendo na Europa vai ser, por exemplo, a guerra de Napoleão Bonaparte, na qual ele vai invadir a Espanha, vai tirar o rei Fernando VII do poder e vai colocar seu irmão, que vai ser coroado como José I, tá? Então, esses acontecimentos que estão acontecendo na Europa vai atingir totalmente aqui as colônias da América. Como é que funcionava essa sociedade aqui na América? Nós tínhamos os chapetones, que eram espanhóis nascidos na Espanha, lá na Europa, e tinha os crioulos que eram descendentes, certo, de espanhóis e nasceram aqui na colônia. A diferença é que os chapetones, eles, nessa sociedade, eles dominavam ali a parte administrativa da colônia, já que o rei não confiava nos crioulos, que eram espanhóis também, mas nascidos na colônia. Os crioulos, eles eram fazendeiros, donos de minas, e esses crioulos, eles faziam parte da elite da colônia, tá? Também existiam os índios, que também não eram valorizados, e abaixo dos índios tinha os escravos. Claro que os escravos que eu estou dizendo são escravos vindo da África, né? Então, os escravos africanos, apesar que não foi usado em toda a colônia espanhola, algumas partes da colônia usou a mão de obra africana. Então, era assim que funcionava a sociedade colonial espanhola. Aí, vamos lá. O primeiro que vai acontecer é o seguinte: se a gente for descendo, a gente falando um pouco do México. Por exemplo, vai ter o Grito de Dolores, tá? O Grito de Dolores vai acontecer no México, que vai ser comandado pelo padre Miguel Hidalgo, tá? Com um grupo de indígenas, ele vai tentar, ele dá o grito de independência do México em relação a colônia, a metrópole, a Espanha, tá? Mas aí ele vai continuar com essa revolta no México, que foi chamado como Grito de Dolores. Dolores é uma província lá, né, do México, certo? Esse padre Miguel Hidalgo, ele vai dar continuidade, tá? Aí depois ele vai aparecer o padre mestiço
José Maria Morelos, mais conhecido como José Morelos, tá? Ele, com a morte, tá, do padre Hidalgo, ele vai assumir e vai manter essa revolta, tá? Tanto é que em 1816 o atual rei era José Bonaparte, né? José I, ele vai ser tirado do trono e Fernando VII vai assumir o trono espanhol. Então o que vai acontecer? O rei espanhol vai tentar ser duro para não perder as suas colônias. Tanto é que ele apela lá para os outros países ajudarem. Mas a Inglaterra, que é comandante, não, eu não quero saber, isso é problema da Espanha. Eu não vou me meter nessa briga dele aí. Então, o México vai se tornar independente, tá? Isso no ano de 1821, tá? Que o México vai se tornar independente e com a sua independência, o México primeiro vai botar uma monarquia. Só que não vai dar muito certo, o povo não vai gostar e aí a monarquia vai cair e vai vir aí a república. Descendo da América do Norte, descendo aqui ali para América Central, vai acontecer o seguinte: o primeiro país a se tornar independente, até a nível de América Latina, vai ser o Haiti, tá? Ele vai ter a sua independência reconhecida assim por 1804 e vai ser uma revolta de escravos. Essa revolta de escravos, certo? Eles expulsam os franceses, porque o Haiti era uma colônia francesa, mas mesmo assim tem uma época no meio da Revolução, por briga interna do poder, ele se enfraquece um pouco e Napoleão Bonaparte tenta de novo recuperar a colônia, só que ele não consegue, já que estava já com as suas brigas lá na Europa e acaba perdendo de vez realmente o Haiti. Ali na América Central ainda, nós temos aí vários, por exemplo, eles tentam criar um país sólido na América Central, que vai ser chamado Província das Unidades da América Central. Só que é o seguinte, cada região ele tem os seus próprios interesses, quer dizer, cada crioulo tinha o seu próprio interesse. Então isso não vai dar muito certo e vai se fragmentar, se tornando, por exemplo, independente, vai ser Honduras, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica. Então esses países não vão querer ficar naquela centralização ali da América Central. Já vindo para a América do Sul, certo? Aqui nós vamos ter dois eventos. Antes desses eventos todos acontecer, por exemplo, vai ter algumas lutas, né, de independência, por exemplo, com o Tupac Amaru II. Esse camarada, ele é descendente, né, do trono lá dos Incas, certo? E ele tenta, com os outros índios, se revoltar, só que ele consegue ser dominado, a revolta, os espanhóis mandam matar ele e ele não consegue, tá? Isso acontece lá ali na região do Peru. Mas aí vai aparecer dois camaradas, chamados Simão Bolívar e José Martins, tá? Esses dois camaradas, José Martins ou José San Martins, tá? Eles, por exemplo, esses dois vão fazer a independência da América do Sul. Sendo que para o norte da América do Sul, do Peru para cima, vai ser comandado por Simão Bolívar. E do Peru, né, do país Peru para baixo, vai ser San Martins, tá? Ali da Bolívia para cima, como eu falei. Então a parte norte do Peru, da Bolívia ali para cima vai ser Bolívar e para baixo o sul vai ser San Martins, que luta para que as colônias se tornem independentes com o apoio, como eu falei, da Inglaterra, vão conseguir
se tornar independente, tanto é que para o sul está São Martins como herói de independência, como por exemplo na própria Argentina. Já, por exemplo, como o Peru, por exemplo, fica ali. Então, tanto Bolívar como São Martins é considerado o herói dessa região, tá? Bolívar tinha até uma ideia de manter uma América Latina unificada, tá? Mas infelizmente a sua ideia não foi aceita, tá? E a América Espanhola acabou se fragmentando. Claro, com o apoio da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha interesse de ter mais consumidores. Quer dizer, eu tendo mais consumidores e também mais fornecedores para a sua indústria, tá? De matéria-prima. Então, é assim que foi a independência da América Espanhola, tá? Foi uma guerra entre chapetones e crioulos, com o apoio do rei Fernando VII da Espanha, que infelizmente eles não vão conseguir manter a unidade das suas colônias, tá? E assim perdendo. Então, para a gente finalizar, pegue o livro de vocês e abram lá na página 274, tá? A 274 não, começa na realidade na 273. Então, pegue aí, comece a fazer os exercícios, tá? E depois a gente vai se encontrar lá no Zoom para a gente corrigir estes exercícios, tá bom? E assim a gente vai trabalhar, tá? E não deixem de aparecer lá no Zoom, gente. Parece muito pouco aluno, tá? Vamos participar, isso também ajuda vocês. Os alunos que estão participando, eu já garanti lá uns pontinhos lá para eles. Agora, aqueles que não participam fica difícil, às vezes, se caso acontecer, de não ter uma boa nota, tá bom? Então, pessoal, depois a gente se vê lá no Zoom. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!